Olha, boa noite, Lívia, boa noite a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Sempre que me convidam, eu sempre que posso faço questão de estar presente para esclarecer a população, não é? Afinal, é preciso trazer parâmetros de avaliação do que se passa no Rio de Janeiro, que não é nenhuma novidade. Nós estamos repetindo uma história antiga, tá? Uma história antiga com reprodução de vícios, tá? Então vamos começar dizendo a primeira coisa para que a população fique claro, né? Eu sou uma professora, dou aula para as polícias no Brasil inteiro, conheço de perto o BOP, a CORE, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Eles têm ótimos quadros, não é? Como as demais polícias no país, não é isso? E para isso é preciso saber o seguinte: essa operação policial, qual é a nota que se dá para ela, professora? Nota 3, de 3 a 0, tá? Essa operação não cumpriu os requisitos, os protocolos de operações policiais, segundo a doutrina policial da própria Polícia Militar, segundo a doutrina da Polícia Civil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, desenvolveram protocolos de operações policiais em 2018, por exigência do Ministério Público e cobrança da sociedade. Protocolos que são bons, que evidentemente que vão sendo atualizados à medida das dificuldades. Mas se esses protocolos tivessem sido seguidos à risca, o planejamento dessa operação teria sido melhor e os resultados não seriam essa lambança que nós assistimos, não é? Com policiais mortos, com muitos mortos, e isso não vale. Fuzis apreendidos não zeram, não precificam vidas. Tá? E eu posso explicar por quê. Então, em verdade, o que nós assistimos foi um uso político-partidário das operações. As operações têm servido como marketing publicitário, como campanha eleitoral antecipada. Por isso é que se banalizou as operações. Eu queria lembrar um dado importante. O governante decidiu fazer uma operação sozinho, então eu estou pondo na conta do governador, porque eu ouvi a fala dele, uma falha irresponsável, uma fala que não foi clara quanto aos critérios dessa operação, né? A missão da operação estava adequada, que era cumprir mandados de prisão. Agora, essa operação que diz que continua, continua até a página 3, porque não tem como a polícia sustentar o empenho de 2.500 policiais em mais de 4, 5 horas. Portanto, não tem nem um terço desse efetivo ali nessa operação. Para começar, porque 2.500 policiais, quando empregados numa operação de larga escala como essa, significou a retirada de policiamento de 3 milhões a 5 milhões de pessoas na região metropolitana, razão pela qual foi muito fácil fazer represálias, né? Da criminais nas vias principais do estado, na cidade do Rio de Janeiro. Ora, porque para poder colocar 2.500 policiais numa operação, numa área de 300 mil pessoas, com 500 mil que circulam, não é? É preciso provisionar 10 mil, porque tem que mexer na escala de 10 mil policiais, não é? Porque polícia tem turno, escala de trabalho, tá? 3 turnos, 2 turnos, conforme a escala. Não é assim. Polícia não é chuchu que dá em cerca. Então, para fazer isso, se gastou o efetivo de uma polícia inteira do Espírito Santo, se gastou o efetivo de uma polícia inteira do Sergipe ou da Paraíba numa operação. Como nós sabemos, a operação policial é o estado da arte da ação da polícia, da repressão qualificada e com foco. Por isso ela tem hora para começar e hora para terminar, porque não existe estoque de polícia. Polícia é emprego diuturno, polícia é pronto emprego, não é prontidão militar. Para começar, isso quer dizer que hoje criou-se um problema, não pode sair porque os saldos operacionais e os resultados não são os melhores, mas também não pode ficar porque não tem efetivo e a cidade, a região metropolitana ficou a Deus dará, entregue a rumores, ao aumento. Quer dizer, se a polícia vai lá e esquenta a chapa, ela está produzindo segurança ou insegurança. Se você inviabiliza ônibus, você inviabiliza a circulação de mercadorias, você inviabiliza que as pessoas vão para o trabalho, voltem do trabalho, vão para a universidade, ou mesmo tinha que dar aula, as aulas foram canceladas, né, que os sujeitos possam usar os serviços essenciais. O que mesmo que você está produzindo? Segurança é garantir rotina, previsibilidade, regularidade. Segurança é abundância de futuro. É planejado daqui a pouco por daqui a agora. Tá? Então, o que nós assistimos, né, foi um uso eleitoreiro dos recursos policiais, que são incapazes de serem sustentados. Não existe em nenhum lugar do mundo operação capaz de produzir controle sobre território e população. O efeito repressivo de uma operação, que é de alto custo e altamente sofisticada, é de curto prazo, provisória e pontual no tempo e no espaço. Para que o efeito dessa repressão dure no tempo, é preciso os demais recursos de polícia. Quando se sustenta uma operação como essa,
dizendo, enganando a população, dizendo que ela é indefinida, você sabota a capacidade ostensiva da polícia, que está fragilizada em toda a região metropolitana. É por isso que tem ataque em São Gonçalo, em tudo que eu tenho que lugar, no Musema. Segundo, você compromete 190, a capacidade de pronta resposta. Ligue e não terá viatura nenhuma chegando em lugar nenhum. Dane-se se você está sendo assaltado, dane-se se tem feminicídio, dane-se se tem uma agressão, dane-se se tem, entendeu? Algum ataque criminoso em outro lugar. Por sua vez, você compromete a inteligência e a investigação do trabalho policial, porque você mata a galinha dos ovos de ouro prestando um serviço ao crime organizado. Porque quando você mata, aspas, suspeito, aspas, bandido, você está matando quem poderia dar a informação de como funciona na esquina o crime organizado, como aquela drogaria, né, ilegal funciona, a participação de políticos, a participação de empresários, os mecanismos de lavagem de dinheiro, entrada e saída de drogas que não chega com cegonha. Então, quando você mata o suposto criminoso, você tá sabotando por dentro o trabalho de investigação e de inteligência, prestando um serviço ao crime organizado, que a mão de obra morta é uma mão de obra barata, substituível, que ganha mal, não tem seguro de vida, é precarizada. E mais, é menos um o crime sustentar dentro da cadeia, para ficar de boca calada, e é menos gente para sustentar na rua, porque preso, né, faccionado, é commodity política do crime, tá claro? Então veja como não tem sustentabilidade, não adianta dizer que tem. Está mentindo, é uma área de 5 quilômetros quadrados, tá? Correto? E mais que isso, com 200 mil pessoas, vocês acham mesmo? Não fizeram a conta, faltaram a aula de planejamento e gestão de polícia, de operações policiais? Não, a polícia sabe fazer, a polícia conhece, porque há 40 anos ela entra lá, tá? Então conhece. E uma operação programada, assim chamada pela Polícia Militar, porque ela é planejada antes, ela tem vantagem tática no território. Tem que lembrar que na segurança pública o ataque é superior à defesa, tá? Né? Não é como a guerra que a defesa é superior ao ataque. Por quê? Porque quando é você que dá a festa, você controla as variáveis, você tem vantagens operacionais sobre o seu oponente, tá? Então não é razoável os resultados que estão. Ficar tentando apresentar uma grande apreensão de fuzis, que já foi apreendidos muito mais na fábrica de fuzil, que não é montado na favela, tá? Como substituto do desastre que foi operacional e que até agora parou a vida na cidade, parou a vida na favela, parou a vida no asfalto, né? É também um engana-trouxa, porque o fuzil é caro, tem um tiro de 1 quilômetro, mas não é ele quem garante controle coercitivo ou capacidade coercitiva de ameaça dentro do domínio armado, dentro de território soberano armado. Tá? Não é. Por que não é? Porque ele é pesado de carregar, não dá para atirar em movimento, não tem 360 graus de mobilidade, né, para o cidadão com fuzil, bandido com fuzil atirar. Por isso que ele é o primeiro a ser perdido, a ser negociado na entrega. As pistolas e armas de menos alcance têm mais rendimento que ele. Tá? Então veja, só para fechar uma coisa, que o governador reclama por integração, mas ele integrou o Estado do Rio de Janeiro nessa operação ou brincou do eu sozinho? Ele integrou o Ministério Público? Não. A Defensoria foi acionada? Não. A Guarda Municipal foi acionada para ajudar no deslocamento do trânsito? Não. O Corpo de Bombeiros foi acionado para presteza de socorro diante do risco a que policiais estavam expostos, porque são generalistas e não especialistas em operações, junto com a população? Não. Correto? Qual foi o recurso que ele mobilizou? O bloco do eu sozinho. Tá? E fica, evidentemente, cobrando do governo federal, que, por sua vez, ao invés de apresentar uma política integrada de segurança, que se pode fazer agora, fica adiando a discussão, né? Colocando que é tudo por conta da PEC. Ninguém vai esperar a PEC da segurança ser aprovada, não. Porque, enquanto isso, as pessoas estão morrendo, estão expostas a risco dentro das favelas, nas periferias do Brasil inteiro. Tá? Então é preciso, sabe, chamar a atenção que a operação conjunta, força-tarefa e ação integrada, eu não preciso de PEC nenhuma, não preciso de pacote anticrime. O que precisa é de tomada de decisão imediata, procedimental e administrativa do gestor. Fazer PEC é bom, fazer pacote anticrime é bom, mas a vida, o medo, o risco não pode esperar. Do contrário, vamos seguir matando o policial, matando o cidadão, matando o bandido e sustentando o crime organizado de dentro do Estado.